com o setor da avicultura, né? Com a Associação de Avicultores, o que eles querem do governo? Um bom ambiente tributário, investimentos em infraestrutura e logística para favorecer comercialização, uma defesa bem montada para evitar a ameaça, né, de sanidade, né, e uma interação de planejamento. É isso. A avicultura, ela foi se tecnificando muito e as margens são muito estreitas. Mas se você pegar um ovo na gôndola, olha a quantidade de investimento em genética, sanidade, o que está por trás do mundo. Às vezes as pessoas não têm, quem não estiver, digamos assim, na ponta da utilização das tecnologias mais modernas, vai ter custos de produção mais altos por ovo, por dúzia de ovos ou por quilo de carne, e não vai ser competitivo. Então a gente conversa nesse sentido. Olá, amigos e amigas! Em oferecimento a Fujikura Genética de Codornas, a Quilbra Equipamentos, a Frata Embalagem, também a Ismutec, estamos iniciando mais um episódio aqui no Espírito Santo do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós trazemos diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje estamos aqui no Espírito Santo recebendo uma pessoa muito querida, agradecer, importantíssima. Aqui, o secretário do Espírito Santo, Enio Bergoli. Bergoli? Por que mas Eu dirijo italiano. Bergoli. O Papa falecido era Bergoglio. Bem próximo. Porque a questão de pronunciar o sobrenome é questão de origem. E a pessoa é... Mas assim, Enio, muito obrigado por ter vindo aqui no Pod Aves. É uma grande satisfação te receber aqui. Eu vou dizer que eu estou um pouco honrado, assim, que você venha, um pouco nervoso. Você é muito experiente, Adriano. Gostaria de te dar aqui um presente do Pod Aves, nosso brinde, nossos patrocinadores. Muito obrigado. E pode abrir no ar. Enquanto você vai abrir o presente, eu vou fazer aqui, vou pedir ajuda para a Letícia nos ajudar a falar um pouquinho sobre a Fujikura Genética de Codornas. No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura, e a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Ok, então você que é avicultor e que quer uma genética de qualidade, pessoal, tem que ser a Fujikura. Também agora, se você quiser um equipamento também de altíssima qualidade, tecnologia, é a Quilbra. Letícia, o que a gente pode falar da Quilbra? Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Quilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Quilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Quilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo, então, agora, se você pretende colocar os ovos, ou seja, embalagem de qualidade, é a Frata Embalagem. Letícia, fala um pouquinho da Frata Embalagem, por favor. Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta, com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Agora, falando de embalagem, falando de ovos, classificação de ovos é quem? É a Ismutec. O que a gente pode falar um pouquinho da Ismutec, Letícia? No Pod Aves, a automação do futuro tem nome: Ismutec Avicultura. Apresentamos mais uma opção. A Ismutec Avicultura revoluciona sua granja com tecnologia suave e precisa, oferecendo automação de alta performance e manuseio simplificado, mais agilidade e eficiência no seu dia a dia. Soluções inteligentes para embalar, classificar e transportar ovos com máxima precisão. Atendimento especializado e pós-venda impecável, pois a inovação de verdade não termina na compra, ela acompanha você em cada etapa.
Smutec Avicultura, tecnologia suave, simples, eficiente e precisa para a sua granja. Certo, então. Enio, muito obrigado. Conhece alguma dessas empresas aqui? Conheço empresas de destaque, né, em nível nacional. Muito obrigado pelos mimos aqui, né? Caraca. Caneca, uma sempre é um negócio bacana, né? Isso é algo funcional. A gente sempre Muito, vai... muito. Isso aqui a gente toma água, café, suco, refrigerante. Tudo, que né? legal. Brinda com os amigos. Muito obrigado, hein? Me diz uma coisa, assim, é uma grande satisfação estar te recebendo aqui, uma pessoa importante do nosso governo, que está na linha de frente. Eu sigo você no Instagram e eu vejo que você está sempre na linha de frente. Antes de nós entrar no assunto da avicultura, que com certeza você conhece, engenheiro agrônomo, eu queria conhecer um pouquinho do profissional. Sai um pouco da secretaria, porque falar um pouco do Enio Pessoa. Por quê? E assim, você sempre almejou ser secretário. Quem é o Enio? O Enio é um jovem nascido lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Já há algumas décadas, né? Sou nascido em Cruz Alta, depois que é Portal das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Depois, a minha família hoje está radicada, meu pai, minhas irmãs, né, na região que eu considero a mais linda do Rio Grande do Sul. Uhum. A mais famosa para quem não é do Rio Grande do Sul, né, é a região serrana do Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, Bento Gonçalves. Mas eu considero a região de Campos de Cima da Serra, né, na divisa com Santa Catarina, aquela região mais alta, mais fria, né? Região da Araucária, uma região lindíssima, né? E lá em São José do Ouro, um município muito pequenininho, São José do Ouro, Machadinho, Barracão, perto de Sananduva, perto de Lagoa Vermelha, é onde hoje a minha família está radicada. Mas eu vim para o Espírito Santo muito jovem, tinha 16 anos de idade, família pobre, no interior do Rio Grande do Sul. Já é um capixaba. Isso, já sou capixaba. Aliás, o Espírito Santo tem 78 municípios. Eu sou cidadão, né? Por lei municipal, sou cidadão municipal de 45. Sou também cidadão capixaba, né? Título conseguido pela Assembleia Legislativa, e também tenho a honraria máxima, né, de ser comendador do Espírito Santo, também um título colocado pelo Espírito Santo. Então me sinto muito capixaba, meus filhos são capixabas, mas cheguei aqui aos 16 anos, vim morar com meu irmão, que é militar, foi transferido para cá. Com 2 anos que eu estava aqui, meu irmão foi para o Amazonas, foi para a Colômbia, voltou para o Rio Grande do Sul e eu acabei ficando aqui. Estudei aqui, fiz agronomia, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, fiz pós-graduação em Viçosa, na área de socioeconomia, e sou servidor público desde 1986. Né? No ano passado eu fiz 40 anos como formado em agronomia. Tenho uma experiência de cerca de 1 ano antes no setor privado, mas desde abril de 86, né, desde o dia 4 de abril de 86, eu sou servidor, engenheiro agrônomo de um órgão aqui que trabalha com pesquisa, assistência técnica e extensão rural, uma autarquia pública vinculada à agricultura, que é o INCAPER. Okay. Um órgão de muita relevância, né, em termos de geração de conhecimento e socialização do conhecimento para o agro. Ao longo dessa minha trajetória como servidor público, né, fui diretor-presidente do INCAPER, que mais tempo ficou no cargo, 2003 a 2008, e agora eu estou na 3ª passagem como secretário de Estado da Agricultura aqui no Espírito Santo. 3ª passagem? Eu sou o secretário de Agricultura que mais tempo ficou no cargo, né? Eu tive uma passagem breve em 2007, em que eu acumulei a presidência do INCAPER e também a Secretaria de Agricultura, os 2 cargos. Depois tive um período muito longo, de 2009, 10, 11, 12, 13, 14, como secretário de Agricultura. E agora, né, nos últimos 2 anos e alguns meses, desde janeiro de 2023, voltei também na condição de secretário de Agricultura. A gente tem uma trajetória muito identificada, né, com a agricultura, com o agro capixaba. E, assim, eu sou muito feliz aqui. Adoro meu Rio Grande, visito a minha família sempre que possível, algumas vezes por ano. Meus pais são vivos, estão lá, moram na propriedade até hoje. Mas, assim, eu tenho uma paixão por esse estado, né? Aqui eu tenho 2 terras, né? A minha terra pátria, que é o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande amado, ele fica presente nas nossas vidas sempre. Sabe cantar o hino rio-grandense? Sirva nossas façanhas de modelo para toda a terra.
né? Gremista ou colorado? Eu sou gremista. E eu presidi a Associação dos Gremistas dos anos 60. Uma história muito rapidinho, né? Então, eu sou gremista raiz. Você nunca, não é discriminação com a cor, né? É a valorização ao azul do Grêmio. Eu nunca usei nada vermelho. Aliás, estou um pouco desconfortável com esse microfone vermelho aqui. Sabe que o vermelho é por causa... O pó de aves é vermelho devido aos ovos vermelhos, claro. O amarelo a Mas gema. uma relação... Mas eu nasci em 63 e em 68, contando muito rápido essa história, o outro rival nosso lá inaugurou um estádio lá que fez um aterro na beira do rio. E eu sou de novembro de 63 e em novembro de 68, quando eu fiz 5 anos, né, o meu padrinho me deu um fardamento, assim que os gaúchos falam, um uniforme completo, né, camisa, um fardamento do Grêmio. Aí eu entrei em 69 usando dia sim, dia não. O Inter foi campeão em 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Eu fiquei... dos meus 5 para 6 anos até os 13 para 14 anos, sofrendo uma palavra que é muito comum hoje, que é o bullying, né? Mas não deixei de ser gremista. Por isso que nós, nascidos nos anos 60, sofridos, né? Nós somos os gremistas talvez mais fanáticos que tem no Brasil. Porque nós temos o nosso núcleo no Espírito Santo e temos uma organização nacional que eu já presidi, né? São os gremistas nascidos nos anos 60. Mas os colorados também dos anos 90 também sofreram também, né? Mas eu sou um pouco mais antigo, né? Mas assim, é uma brincadeira, você não deixa de torcer para o Grêmio, não deixa de valorizar a tradição, mas assim, tem uma paixão por esse estado. O Espírito Santo é uma faixa muito pequenininha, são 400 quilômetros de sul a norte e de leste a oeste, cerca de 100 e poucos quilômetros, muito pequenininho, mas temos aqui a maior diversidade do quadro natural do Brasil, né? Nós temos aqui, por exemplo, o clima do Rio Grande do Sul aqui dentro, na nossa região serrana. Pois né? então, região descobri. Fria, região quente, solos férteis, solos planos. Nós temos tudo aqui no Espírito Santo. O estado tão pequenininho desse consegue ser o maior produtor de café conilon do Brasil, segundo o maior produtor dos cafés como um todo. Claro, mas Minas Gerais é 11 vezes em território maior que nós. Só 20% das propriedades de Minas, que é o maior produtor de café, produzem café. Aqui, 70% das nossas propriedades, 7 a cada 10, produzem café. Então, é uma magnitude, né, de aromas, de sabores, de diversidade. Hoje, os nossos cafés chegam a mais de 100 países do mundo. Estado tão pequeno como esse também é o maior produtor e exportador de pimenta do Reino do Brasil, o maior produtor e exportador de mamão do Brasil. O maior produtor e exportador de gengibre do Brasil. Tudo Também isso? Sim. Um estado tão pequeno, mas tão grande, né? Quando você compara, nós somos pequenos no tamanho e gigantes na produção. Isso é diferente. Legal. A nossa agricultura, né, pautada na agricultura familiar, é uma agricultura de mercado, muito diferente da do Nordeste, por exemplo, que é mais subsistência. Aqui os produtores, né, eles estão no mercado internacional. Né? Só para você ter uma ideia, no ano passado, as exportações do agronegócio nacional, em termos de divisas, ficaram estáveis, até decresceram um pouquinho. Né? Entendi. Nós crescemos aqui mais de 20%. E eu gosto... Batemos todos os recordes, né, em exportações. E só é competente para atravessar oceanos, enfrentar esses gargalos de logística que, infelizmente, ainda o Brasil enfrenta, né? Porque os nossos produtores, os produtores rurais capixabas, né, eles sempre estão na vanguarda da utilização de conhecimento e tecnologia de ponta. Isso nos faz competitivos. E eu, como um agrônomo já experiente, né, com mais de 40 anos de formatura, às vezes eu fico ouvindo essas bobagens que falam, né, que a nossa produção não tem qualidade, que nós mandamos em agrotóxico. Como? Se cada produto, e nós chegamos a mais de 125 países no ano passado, com os nossos cafés, com a nossa celulose, né, com chocolate derivado. Também é o terceiro maior produtor de cacau do Brasil, né? Que as pessoas não sabem. Um estado desse tamanhozinho. Tem uma né? empresa, que eu não vou falar o nome, que eu descobri que ela tem a sede aqui. Passando aqui, eu não sabia que a sede era aqui. E aí eu falei, até falando para a produtora, porque, poxa, aqui é um dos maiores produtores de cacau, entendeu? Então, exatamente. Então nós temos assim, e todos os produtos que chegam lá são rigorosamente, né, auditados, testados, passam por uma análise de resíduos e estão falando dessa bobagem, né? O nosso agro é muito competitivo. Eu tenho um amigo, engenheiro agrônomo, que foi ministro, que é meu amigo, ex-ministro, Roberto Rodrigues, né? Ele sempre falava, e é uma frase que eu gosto muito: o mundo, ele não teme o Brasil pelo potencial bélico,
Porque as nossas forças armadas, esses jipes velhos, essas baionetas, né, esses navios velhos, não metem medo em ninguém. O mundo teme o Brasil, né, pela força, pela potência, pela pujança do agronegócio nacional. Uma máquina, né, de produzir alimentos com qualidade e a custos extremamente competitivos, que às vezes inviabiliza a economia agrícola de outros países. Por isso, né, que a nossa agropecuária nacional, e eu nessa trajetória já fiz muitas discussões em nível nacional, em vários países também, né, criticando, né, as barreiras que colocam para a produção brasileira, barreiras alfandegárias, tributárias, de resíduos. Isso é para gerar, né, um protecionismo exagerado, né, e proteger a incompetência de produtores europeus, né, que não têm a nossa competência. Então, assim, sou muito feliz de estar aqui, um estado diversificado, produzimos grãos, soja, trigo, né, em pequena quantidade, ovo. Ó, Santa Maria, voltando para a avicultura, eu vou pegar a estatística, nós somos o terceiro maior produtor de ovos do Brasil. Aí que eu ia dizer o seguinte, pequeno em território, mas gigante na avicultura. Eu vou pegar esse dado. Só um município do Espírito Santo, falando ovos de galinha, se pegar ovo de codorna tem mais um tantão, mas ovos de galinha, só Santa Maria de Jetibá, que é o nosso município poderoso, aqui, né, maior produtor. A queridinha do Espírito Santo. Deve produzir mais ovos do que o Rio Grande do Sul, meu amado, inteiro. Sim. São mais de 14 milhões de ovos por dia. Por dia. Se somar outros 4 milhões e 700 mil ovos de codorna, você viu que já vai para cerca de 19 milhões de ovos por dia. Quem produz mais, na sua opinião? Santa Maria ou Bastos? Não, Santa Maria já tem um tempo que passou à frente. Eu acho que Bastos não recupera mais. Sim. A gente teve uma crisezinha. Olha ele puxando o assado para a brasa passar. Bastos é importante, é porque nós tivemos digamos assim, 21 e 22 não foram bons anos, né? Sim, e a gente agora em 23 crescemos em 24 e vamos crescer em 25. E agora, né, tem umas coisas assim extremamente relevantes, né? A gente que acompanha aqui a avicultura começou a se profissionalizar e é um setor altamente profissionalizado. Puxa. E eu assim tenho a oportunidade de conhecer as regiões produtoras do país todas. Conhece o pessoal? Bom, conhece o pessoal aqui. Eu afirmo para você, não existe setor mais organizado no Brasil, né, do que a avicultura capixaba, né? Nós temos uma organização que congrega os produtores, que tem eventos de cunho científico. Eles, né, são fantásticos, são parceiros do governo do estado. Nós temos Hélio? O Nélio Randi. O O Nélio é o executivo. Vai vir aqui. Isso, nosso parceiro histórico. Temos uma Câmara que discutimos todo o planejamento, temos programação de longo prazo. Os programas aqui no Espírito Santo, talvez seja um caso de sucesso em relação a outros estados do Brasil, ou a maioria dos outros estados, eles são construídos setor público, setor privado, né? Toda a discussão, nós temos planejamento agora, o nosso PDAG, que é o Plano Estratégico de Longo Prazo, com metas até 2032. Então, assim, é um setor extremamente organizado. E aí, por isso que às vezes as pessoas, mas, nossa, o milho e a soja está tão grande, né? É tão grande o volume, está uma distância tão longe. Ora, não tem problema o nosso milho, a soja, vir de Goiás, de Mato Grosso, qual o problema? Não tem problema. Né? Tem outros países que importam o nosso milho, né, e a nossa soja, atravessa o oceano para produzir frango, ovos e suínos lá em outros países. Então, assim, nós somos muito competentes aqui no Espírito Santo, né? E, obviamente, eu acho que a avicultura nacional, né, ela como um todo é muito competente. Além de ter essa competência técnica, o nosso diferencial aqui, eu acredito muito a essa organização dos avicultores e essa integração de políticas públicas, né, com o governo do estado, né? Desculpa interromper, mas o governo, eu sei a resposta, mas eu quero que você fale aqui, porque tem um pequenininho que às vezes não tem acesso ao governo. O governo ajuda o avicultor? Sim, olha só, nós temos uma avicultura empresarial extremamente organizada e, obviamente, tem aquela avicultura de menor porte, né? Aqueles aviários de menor porte, em que nós temos uma estrutura aqui de escritório,
do INCAPER, que é uma autarquia pública, prestando assistência técnica e extensão rural, né? Um órgão já que foi criado em 1956, muitos anos. Inclusive, agora nós reestruturamos, colocando mais profissionais da área finalística que prestam assistência técnica, né? Esse órgão público, né? Para o pequeno. Para o pequeno. Aquele que quer começar também. Exatamente. Agora, hoje, assim, a avicultura ela foi se tecnificando muito e as margens são muito estreitas. É isso então, que eu fico falando. Tem um custo elevado e quem não estiver, digamos assim, na ponta da utilização das tecnologias mais modernas vai ter custos de produção mais altos por ovo, por dúzia de ovos ou por quilo de carne e não vai ser competitivo. Então, a gente conversa nesse sentido. Né? Ou se produz com outro diferencial ou vai para uma outra atividade. Então, tanto é que hoje, basicamente, a nossa produção ela é praticamente empresarial. 97% da profissional. É profissional. Né? Obviamente tem pequenos arranjos, aí um arranjo de avicultura orgânica, né, em feira, que é um diferencial, mas não significa, não impacta muito o mercado. Ok. Né? É isso. E aí que tá, eu fico. Uma das teclas que eu bato aqui é porque se você vai produzir hoje na agricultura, não tem mais a questão para amador. Tem que se profissionalizar. Equipamentos de ponta, ou automatização, se profissionalizar, ou seja, tá com os custos extremamente ajustados, porque é difícil ganhar dinheiro. As margens são muito pequenas. E a gente está falando num setor aqui, e é legal a gente trazer, eu sempre falo, é legal a gente trazer aqui o pessoal que faz parte do governo para o pessoal ver que estamos alinhados. Não é simplesmente assim, porque o que o pequeno fala, tá? O governo só vem aqui, porque assim, quando ele fala em fiscal, ele fala governo. O governo vem aqui para me exigir e não me ajuda. E eu vejo que o Espírito Santo, e é uma questão que um estado que eu tenho muito carinho, eu sigo você no Instagram, e eu vejo que você está sempre na rua, ajudando, falando e tal. Eu vejo que você ajuda de fato, ou o governo ajuda de fato. Você vai ouvir o Nélio Randi daqui a pouco, que é um parceiro nosso. Assim, o Nélio vem cobrar fiscalização às vezes. Pois então. Porque é diferente. A nossa fiscalização ela é no sentido de dar proteção. Né? Eu não falo que começou por aqui a gripe aviária. Né? Sim. É porque nós temos um sistema, né, muito bem organizado no Espírito Santo de defesa sanitária. Como assim? Então, Fala um pouco mais. Nós temos aqui um outro órgão chamado IDAF, uma autarquia também vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, que faz essa questão da defesa. Então, nós identificamos logo, né, aves silvestres migratórias com problema, então identificamos aqui. Obviamente, né, a gente sabe que o fluxo migratório, né, foi lá da Argentina, do Uruguai e veio. Certamente já estava lá no meu glorioso Rio Grande do Sul. Mas lá, o litoral lá, com aquelas lagoas lá, aquilo não é praticamente habitado. Né? Não. Aqui o nosso litoral é totalmente habitado. Então, a gente começou a perceber nas ilhas aqui, né, aves silvestres com problema. Então, identificamos, criamos todo um aparato de proteção. Você viu que não se fala mais em gripe aviária. Mas né? isso aí é competência. E aí criamos isso. É competência, isso exatamente. competência. Junto com a Associação de Avicultores. Aí, tipo assim, qual foi a preocupação? Obviamente, quando, né, em época de vacas gordas ou de aves, né? Sim. Às vezes facilita um pouco com relação às medidas de biossegurança nos aviários, que tem que ser telados contra animais silvestres. Aí a própria Associação de Avicultores, junto com a gente, vamos fazer uma varredura, tem gente vacilando, né? Vamos fechar o acesso às granjas, né? Enfim, fazer a desinfecção. Tem algum aviário que o telado está furado, pode entrar uma ave. Então, nós sempre trabalhamos juntos. Eu estou te falando que você vai conversar com o Nélio daqui a pouco. Né? Então, nós temos talvez, eu não sei se tem ainda uma outra cadeia de avicultura em outro estado do Brasil que seja tão transparente quanto a nossa. Estou te falando e você vai entrevistá-lo. Né? Então, assim, isso é um diferencial importante. Vocês estão no estado pequeno. Isso, de certa forma, no estado pequeno, né, de poucas dimensões territoriais, né, a interação entre as autoridades e representantes do poder público, do poder privado, ela é muito maior. É verdade. Né?
Isso facilita um pouco, mas tem isso... que ter a vontade de interagir, tem que ter programação sólida. Mas né? ajuda também, né? Ajuda muito. Porque, cara. por exemplo, vamos pegar assim, um estado que é gigante, vamos pegar Minas Gerais, por exemplo. É um estado também que eu gosto bastante. Mas será que o secretário de Minas Gerais está tão próximo aos avicultores como você está? Não, são 800 e poucos municípios, né? Pois então. Aqui nós temos 78. O Thales, inclusive, é meu amigo, a gente está nessa batalha há muito tempo. O Thales, inclusive, ele é funcionário de carreira, como eu também sou, eu sou do Incapé, e ele é lá do IMA, né? Então, também vinculado à Secretaria de Agricultura de Minas, né? Não consegue, né? Mas, obviamente, tem equipes como um todo. Mas eu concordo que a presença do secretário em si é diferente do subsecretário regional de uma região, e tem que ser assim, Minas, né? O Thales vai ficar, né? Se ficar 4 anos lá, ele não consegue a todos os municípios, né? A gente com umas rodadinhas aqui, né? Com 1 mês, 2 meses, a gente está em todos, né? E é legal essa interação com o produtor, de fato, né? Você com o produtor. Porque você consegue ver, de fato, a economia girar como... E a gente consegue antecipar fatos, né? Como assim? Quando a gente tem uma interação maior, a gente está trabalhando praticamente sempre em tempo real. Então, a gente identifica, às vezes, ameaças e oportunidades e acaba, né, fazendo correção de rumo nas nossas atividades, no nosso planejamento, no dia a dia. Né? Sim. Ou seja, não espera ocorrer. Né? A gente já tinha uma suspeição. Né? Começou no Espírito Santo. Não foi porque aqui nós tínhamos uma vigilância ultrapassada. Não, foi pelo contrário. Por ser eficiente, nós detectamos. Está chegando, está vindo, passando no litoral, né, do Rio Grande do Sul, Paraná, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vai chegar aqui. Aí nós começamos a fazer as análises e identificamos primeiro aqui. Porque a gente já fez, a gente teve uma visão antecipada do problema. E por isso protegemos e não chegou a aviário nenhum. E você como pessoa, assim, tipo, como profissional, poxa, é um cargo extremamente relevante, assim. Você se cobra muito para fazer com que a economia do Estado vá para frente? Você Sim, como pessoa, assim. Essa é uma cobrança, né, que a gente tem no dia a dia, né? Ou seja, nós temos aqui no Espírito Santo cerca de 130 mil propriedades, 75% dessas propriedades, 3 a cada 4 propriedades, são da agricultura familiar, que a nossa agricultura aqui familiar difere de algumas outras regiões do Brasil. Ela é muito competitiva, não é? E utiliza, digamos assim, atividades que são intensivas e produzem em pequenos espaços, e tem que ser assim. Por isso que milho, soja, trigo não vai em grande escala aqui. A pimenta do reino, vê o faturamento por hectare. Então entra a própria avicultura, você precisa de pequenos espaços, né? Mamão, gengibre, todas as atividades que nós temos um destaque muito grande, né? Liderando exportações como um todo e tal. Café. E essa café café é a nossa atividade mais forte aqui, geradora de renda, né? Então, assim, a gente não pode vacilar aqui no Espírito Santo. Então, a cobrança, a autocobrança em toda a nossa rede de trabalho, dos programas, né? Ela é diária, né? Mas, assim, a gente está sempre na contramão do Brasil, né? Sim. Assim, isso não é vaidade, né? Mas o Brasil não é uma referência. Os indicadores do Brasil, os indicadores médios do Brasil, do agro nacional, não são referência. O Espírito Santo, a nossa referência, a nossa régua é um pouco mais alta, né? E, conforme eu te falei, as exportações agropecuárias, né? Do agronegócio nacional ficar estabilizado, nós crescemos muito, né? Agora mesmo, pegamos os dados de crédito, né, do Plano Safra, avaliados aí nos últimos 9 meses. O plano de crédito vai de julho de um ano a junho do outro. Né? Enquanto o Brasil decresceu, caiu a aplicação de crédito, que é um grande indicador de dinamismo, né, em 18%, nós crescemos 24%. Aliás, só o Espírito Santo cresceu 24%. Piauí, mas Piauí não representa muito, cresceu 3%. Os outros 25 estados caíram. Então, assim, o nosso dinamismo, né, e o indicador de crédito é mais ou menos igual ao indicador de energia, ele mede desempenho. Ele é muito superior à média nacional. Né? Entendi. E tem que ser. E me diz uma coisa, a questão, vou puxar um pouco para a avicultura em si. Se eu fosse falar em objetivo do Espírito Santo, você que está na Secretaria do Espírito Santo, objetivo para a avicultura do Espírito Santo, qual é a meta e o sonho? Meta versus sonho hoje da Secretaria, do governo. Assim, chegar ao quê? Poxa, ser referência, Adriano, nossa meta e sonho é ser referência, tal. Existe isso pro governo? Olha só, a nossa meta, que é
digamos, você quando atinge um determinado nível, permanecer e crescer um pouco é um pouco mais difícil. O Espírito Santo não era, né, pelo tamanho do estado. Nós temos 9%, né, do alojamento nacional de aves de postura no Brasil. 9% do Brasil. 9% do estado desse tamanho, né? Um município igual Santa Maria de Jetibá, que você conhece, né, produzindo 14 milhões de ovos por dia. Mas assim, o que a gente quer como ter referência, né, na avicultura? Sanidade, que é extremamente relevante, porque isso pode ruir de um dia para o outro. Então, a sanidade, ter, né, as aves no aspecto delas, né, de sanidade, com um controle, com uma vigilância, com uma defesa, e é por isso que nós temos um programa, com qualidade. Eu imagino ainda, não é, quando ovos, né, quando o segmento estiver valorizando um pouco mais de qualidade, eu acredito que nós vamos evoluir um pouco mais na exportação de ovos para o mundo, tamanho do nosso desempenho. E isso porque, é uma apesar questão... de tudo, a gente exporta muito. Isso vale para o Brasil e vale para o Espírito Santo. Não é? É muito pouco, digamos, a nossa exportação, né? volume de exportação de ovos. Nós tivemos uma coisinha no passado, mas eu sinto que a gente assim, vai evoluir muito, né? Porque o Brasil é competitivo, estou falando do Brasil, o Espírito Santo na esteira dessa produção, e eu imagino, né, como um profissional da área de socioeconomia, que nós vamos precisar de outros mercados, porque o Brasil tende a uma população mais estabilizada, aquele crescimento, né, as famílias estão se estabilizando, todos os países passaram por isso. Sim. Né? Obviamente vamos ter um crescimento, uma demanda interna, mais por crescimento de renda do que pelo número de bocas. Sim. Então, assim, eu vejo que num horizonte, né, você vai estar aí ainda firme e forte trabalhando. Eu daqui a 10 anos possivelmente vou estar arrefecendo. Né? Não, vai estar trabalhando. Não, mas vou estar trabalhando, mas num nível de menor intensidade, porque não aguento. Aí você vai ver que nós precisamos um pouquinho do mercado internacional para o nosso setor de ovos, principalmente. E nós temos aqui a faca e o queijo, porque nós temos aqui o porto do lado. Sim. Santa Maria de Jetibá aqui é também aqui, tipo, para exportar. Exatamente. E tem outros portos também aí, tem um em construção em Aracruz também, outro, né, planejado no sul do estado. Imagina, a gente precisa dos mercados, né, de outros países, porque essa força da avicultura capixaba e brasileira vai precisar de outras demandas que não sejam somente a nacional. Sim, até porque não só o ovo in natura que a gente pode exportar o ovo em pó, por exemplo, o ovo líquido. O ovo in natura, na verdade, né, claro, pode ter um mercado, mas você tirar, né, quando você exporta em pó, você acaba para que levar água ou outra coisa, não é isso? Sim. Ele passa, é igual o leite em pó, né? A commodity de leite é o leite em pó, você desidrata. Mas assim, são mecanismos, independente dele ir, né, líquido ou in natura ou em pó, eu assim, estou convicto que num horizonte de tempo que não será muito longo, nós vamos precisar do mercado internacional, de exportar mais. Concordo plenamente. E uma questão, me desmistifica uma questão, que o pessoal fala que o Brasil, por inteiro, é um país que não faz planejamento de longo alcance, por exemplo. É muito em cima. A gente planeja geralmente só 1, 2, 3, 4, no máximo 5 anos. Isso é verdade? Ou, por exemplo, nós temos um planejamento mais longo? Por exemplo, há 10, 15, 20 anos. Eu vou ter que falar com muito cuidado, dada a minha posição pública. Né? Não, mas assim, é questão do sentimento. Tem assim, duas frentes de análise aí. Uma é uma frente nacional. Ok. E aí eu acho que o Brasil peca em todos os segmentos. Em todos os segmentos como um todo. O Brasil, enquanto... Isso é indiscutível. A União, ela peca. Peca por não ter planejamento que ultrapasse gestões, né? E peca fundamentalmente em negociações bilaterais com outros países, né? O Brasil, né, assim, ele é extremamente relevante para o mundo. E, infelizmente, né, o poder central não consegue ter boas negociações com outros países. Então, peca duas vezes. E em nível regional de estados, nós rompemos isso há cerca de 22 anos. Né? Em 2003,
nós fizemos um primeiro planejamento de longo prazo para as principais atividades agropecuárias do Espírito Santo. Revisitamos isso, setor público e setor privado, representações dos produtores. Em 2008 fizemos uma primeira revisão, depois em 2015 uma segunda revisão, que foi o PDAG 3, e agora em 2023 fizemos uma outra revisão. Nesse planejamento de longo prazo, todos. Então, nós estamos há 22 anos no Espírito Santo, nenhum outro estado do Brasil tem isso. Só para você entender como é que é esse planejamento. Nós fizemos 40 e tantas oficinas setoriais de trabalho. Ok. Escolhemos, selecionamos as 30 principais atividades agropecuárias do Espírito Santo. Obviamente, a avicultura aí. Né? Ok. E ali, né, fizemos assim, um mapa, né? Um mapeamento da atividade, né? de pontos fortes, pontos fracos, desafios, né? Oportunidades, ameaças. Traçamos metas para 10 anos, ou seja, foi em 2020, traçamos as metas para 2032, 23 para 32, dá 10 anos, né? Okay. Inclui um outro. E trabalhamos assim 10 temas transversais. 30 principais atividades e 10 temas transversais. O que são temas transversais? São aqueles que eles têm interface com todas as cadeias produtivas. Né? A questão, por exemplo, né? A parte ambiental, crédito. Né? Então, assim, pegamos isso e trabalhamos a exaustão. Foram no detalhe. Público e privado. Então, ali, o nosso mapa de navegação está ali no PDA. Você entrar no site da Secretaria de Estado da Agricultura, você entra lá de cara. Então, deixou de ser um planejamento público ou simplesmente privado. Ali tem dever de casa para todo mundo. E a gente segue esse rumo. Então, isso é extremamente relevante. Nós conseguimos fazer isso no Espírito Santo. Né? Eu faço parte, nós temos um conselho dos secretários estaduais de agricultura, o CONSEAGRE, né? E a gente conversa muito, né? A gente está passando essa metodologia para ver se outros estados também rompam isso. Independente de mudar governo ou não, tá acordado. O importante é o estado como Exatamente, um todo. Feito com as instituições representativas dos produtores e instituições também técnicas, né? Do governo e fora do governo. Então, assim, independente, você não pode ter uma dependência. Uma coisa é o planejamento institucional público. Os órgãos têm que ter. Okay. Agora, o arranjo produtivo ele se move pelo privado. Né? O poder público ele é muito mais regulador. Né? Se você chegar e conversar com o setor da avicultura, né? Com a Associação de Avicultores, o que eles querem do governo? Um bom ambiente tributário, investimentos em infraestrutura e logística para favorecer comercialização, uma defesa bem montada para evitar a ameaça, né, de sanidade, né, e uma interação de planejamento. É isso. Então, assim, é isso que eles querem do governo como um todo. Parece fácil, né? E aqui se tem, porque a gente tem essa interação. Né? Mas isso é uma base sólida construída já há 22 anos. Né? E a gente não abre mão aqui no Espírito Santo disso. Esse é um diferencial que a gente tem. Que legal. Por ser pequeno e gigante ao mesmo tempo, você consegue dar mais atenção e tratar direto os gargalos. Exatamente. O Nélio figura no WhatsApp todo dia para lá e para cá. Isso vale para os outros segmentos também. A gente interage. Porque o nosso planejamento é comum. Se tivesse um planejamento privado e um público, ficam dissidentes. Não existe vaidade. Exatamente. Então, entendi. E me diz uma coisa, eu sei que você está sempre na rua, sempre para mais na rua, assim, ajudando e visitando e trabalhando do que de fato dentro do escritório. Acredito eu, pelo que eu sigo você Sim, a gente anda bem. E me diz uma coisa, o pessoal não se surpreende quando você chega na propriedade, assim, poxa, o secretário aqui, o pessoal não se sente prestigiado. Não, mas é porque aqui, assim, as pessoas, as autoridades, elas são mais comuns. As pessoas se veem na igreja, se veem na caminhada, no trabalho. Então, assim, é mais fácil. Oi, tudo bem? Não é? Não é ele. O governador, é a mesma coisa. O governador Renato Casagrande. Tá caminhando ali. Tudo bem? Aqui tem, não tem aquele aparato de segurança, não tem essas coisas, né? O estado é um estado diferenciado, né? Aqui nós temos tudo, é uma coisa muito bacana, a diversidade desse estado. Né? Aliás, o Rio Grande do Sul perdeu o título aí do pioneirismo da imigração italiana, né? Agora é Santa Teresa, descobriu que chegou o navio aí e tal. Então aqui nós temos quase todos os povos também, né, que colonizaram o Brasil.
nós temos, com exceção dos japoneses, né? Então aqui nós temos italianos, alemães, pomeranos, austríacos, temos comunidade suíça aqui no Espírito Santo. Então, assim, tem tudo. Tem os africanos, portugueses, espanhóis. Então, assim, essa mistura capixaba, né? E por ser um estado pequeno, estado aí com cerca de 4 milhões de habitantes, isso favorece muito, né? A relação, são 78 municípios, uma faixa pequenininha, 46 mil quilômetros quadrados. A gente faz agricultura em 3 milhões de hectares. Isso é uma coisa desse tamanhozinho, né? Perto do Mato Grosso, no Goiás e tal. Mas é valente esse estado. E o governador te cobra muito? Sim, ele tem um nível... Pulso firme? Pulso, governador e vice-governador. E por coincidência, tanto o governador Renato Casagrande quanto o vice-governador Ricardo Ferraz, os dois já foram secretários de Estado da Agricultura. Olha o meu desafio. Né? Aí Então, a porca torce o rabo, porque daí o governador, não tem nem como dar um somebody love. Não, assim, não, eu já fiz. Não, eu sei, eu e conheço. eu já assessorei os dois. Eu fui lá na época, né? O governador foi secretário de 95 a 98 e o vice-governador de 2003 a 2006. E eu fui das equipes, né? Ou presidente do Incaper, ou chefe da área de estrutura de planejamento, que é uma área que eu gosto muito, né? Então, assim, eu estou lidando com um chefe que conhece o órgão que eu trabalho. Mas isso é muito bacana, porque existe uma confiança muito grande, né? Que tem, até pela minha formação, que em alguns casos, às vezes, a política, às vezes, não. Você tem um secretário que não é muito do ramo. Aqui também oscila de vez em quando, né? E aí demora um pouquinho mais o cara pegar e tal. Então, assim, como eu sou do ramo, né? Sou do Incaper, sou engenheiro agrônomo, fui presidente do Incaper, já rodei esse estado todo, né? A gente conhece. Não é conhecer município, não. Eu conheço todos os distritos e grande parte das comunidades rurais do Espírito Santo. Então, a gente tem essa interação que favorece. Entendi. E assim, essa questão da interação, isso você vê que é um dos principais pontos fortes do Espírito Santo, na questão do agro? Sim, eu vejo essa integração, claro. Não adianta você ter integração e ir para jogar conversa, falar de futebol, tomar um café, né? Mas é uma integração e pautada num planejamento comum, com atividades para um e para outro, para o público e para o privado. Então, assim, a integração é importante, mas uma base de planejamento é importante. Eu, tipo assim, o que eu fico feliz enquanto um profissional aí, né, que quase 40 anos de vida pública, é porque eu vi a transformação disso, né? Eu, quando estudava agronomia, no início da década de 80, quando que eu ia imaginar que o Espírito Santo se tornaria, por exemplo, o maior produtor de pimenta do Reino do Brasil? Pará produzia 85%. Hoje nós produzimos 65% da pimenta do Brasil. Quando que eu ia imaginar lá, naquela época, né, no início da década de 80, que Santa Maria e Jequitinhonha estaria produzindo aí 14 milhões de ovos por dia, né, mais de outros 4 milhões de codorna por dia. Então, assim, isso é fruto, volto a dizer, né, dessa integração, de ter um planejamento adequado, mas maior ainda, eu acredito, né, a justificativa do Espírito Santo ser esse caso de sucesso, reconhecido não só por nós, mas pelo Brasil como um todo, porque eu coloco um terceiro fator, que é a capacidade empreendedora dos nossos produtores e produtoras rurais do Espírito Santo. Porque tem que ser empreendedor, porque não pode errar, tem que usar tecnologia. Eu falei que não era vaidade, e não é mesmo, né? Mas os indicadores do Brasil, eles não servem para nós, né? Tem que ser alto. Como né? assim? A régua de indicação de produtividade, de eficiência, de utilização de insumos, né? Tem que ser muito eficiente, porque nós temos pequenas propriedades. A régua aqui é mais elevada. É mais elevada um pouco, né? Então, assim, isso, quem trabalha com uma régua mais elevada de eficiência consegue permanecer no mercado e crescer. Mas isso não dá Porque supera as crises de forma... Nós tivemos crise na avicultura em 2021 e 2022. Já deu uma volta por cima. Suportaram por quê? Utiliza a ciência, a tecnologia, reduz a margem e tal. Mas quem está no nível de utilização de conhecimento, né? Digamos assim, na avicultura, com formulação de ração inadequada, com métodos de controle de sanidade, né, ultrapassados, ele não sobrevive, sai da atividade. Então, esse é um detalhe extremamente relevante que a gente observa ao longo do tempo. Quando se utiliza, né, o estado da arte, que chamamos de tecnologia, há uma superação melhor nas crises.
quando você, né, digamos, ainda está um pouco incompetente na utilização das tecnologias, uma crise te mata. E você sai do mercado e reduz. Aqui a gente suporta e dá a volta por cima, porque a utilização do conhecimento, fruto da capacidade empreendedora dos produtores rurais, é muito grande. E me diz uma coisa assim, pessoal, os colegas de outros estados, assim, não tem um pouquinho assim de, não te perguntam ideias, assim, poxa, porque é referência. Um pouco de invejinha, uma inveja, assim, um pouco de pergunta ideias. A gente tem uma integração. Por exemplo, a gente tem algumas legislações que a gente tem aqui, por exemplo, de facilitar. A água é o principal insumo da vida, só para dar um exemplo. É o principal, né? Você quer saber se tem vida, tem água, tem vida, né? E também é o principal insumo da produção de alimentos, principalmente, né, para produzir. O que é um ovo? O que é soja, milho, né? É isso, e alimento, e genética. Sim. Então você precisa produzir milho, precisa produzir café e tal, precisa de água. Nós criamos uma legislação facilitando, né, tendo os cuidados ambientais, facilitando, por exemplo, o armazenamento de água, função de barragens e tal. Então a gente fez isso. Agora, por exemplo, o Brasil está copiando o nosso modelo, né? Por quê? Porque ele é eficiente e acelera isso. Porque a água, especialmente depois das mudanças climáticas, né? Hoje você vê lá como é que o Rio Grande do Sul sofre. Poxa, né? É verdade. Como nós estamos sofrendo. A frequência dos eventos extremos cada vez é maior. Né? O que acontecia a cada 80, 100 anos está acontecendo de 5, 10 anos, mais ou menos. E o governo, ele tá já criando planejamento para esses... Nós temos um amplo programa de mudanças climáticas no Espírito Santo. Já há algum tempo, com a academia, nós observamos, assim, não é questão ideológica, não é uma questão científica, nós estamos com problemas. Né? E você pode ver que nós tivemos, só para te dar uma ideia, em 2014, final de 14, não, em 2013, final de 2013, dezembro de 2013, nós tivemos a maior chuva da história do Espírito Santo. Pois é. Depois, 2014, 15, 16, 17, a maior seca da história. Então, outro dia, uma cidade, né, agora em 2000, na verdade, no ano passado, 2024, uma cidade quase acabou aqui por conta de água, Mimoso do Sul. Como é que o governo, então, uma situação assim? A gente tem que estar trabalhando com programas de resiliência, né, de proteção. Não tem como, né? Tem medidas de longo prazo e medidas de curto prazo. Nós temos que estar preparados para isso. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo? Não é? Então, assim, é um fator a ser considerado. Nós aqui também temos algo que é um pouco diferente na governança pública. O Espírito Santo é nota A+, já em termos de gestão e eficiência fiscal pública desde 2011. Então, assim, é o estado que mais investe proporcional ao seu orçamento. A média do Brasil é 6,7%. Os estados mais quebrados, como Rio Grande do Sul, Minas, Rio, menos de 1%. Né? São Paulo, 7%. Né? Caiu um pouco agora para 5%. Nós investimos 20% do orçamento. E paga os servidores todos em dia e tem um calendário do primeiro, eu sou servidor público, né? Do primeiro ao último dia e tal. Então, é um estado extremamente organizado. Com isso, a gente consegue planejar um pouco mais. Entendi. Né? E hoje virou um dogma isso no Espírito Santo. Ele está organizado já há 20 e tantos anos, né? Com as finanças em dia. Com isso a gente consegue construir bons programas. Tem dinheiro para tudo? Não, claro. Né? Planejamento ele é valorizado quando a gente tem restrição, mas a gente consegue planejar e utilizar melhor os recursos. Isso também é um caso que contribui para o sucesso privado. Né? Na sua gestão, que já... tive uma ocasião pequena em 2007, na verdade, de cunho mais duradouro, 2, né? Mas vamos lá. Qual foi o maior gargalo que você teve que enfrentar e lidar? Olha assim, nós temos assim alguns gargalos que dentro do contexto dos públicos que atuam no rural, a Secretaria ele é de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Né? O setor da pesca sempre é um desafio, então isso continua sendo. Né? A questão agora, daqui em diante, né? Eu digo em termos de tecnologia, eu considero fundamental, isso vale para o Brasil e para o Espírito Santo, é a questão de bioinsumos. Né? Como assim? Olha só, isso eu acho que é o desafio nacional. Nós temos ainda, assim, o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, né? Das exportações do agro. Mas nós somos extremamente dependentes de insumos externos. Hoje, 80% do que nós utilizamos, a base para fazer os fertilizantes, para produzir milho e soja, vem de fora. E nós não temos tecnologia? Não, é porque não tem minas, nós não temos... As jazidas estão lá fora, tanto que quem que importa, e aí o pessoal mistura, moe aqui.
Então, isso é uma ameaça. Aí chega um país, briga com outro e tal, o preço vai lá em cima, nas guerras, não dá o navio. E, felizmente, ao longo dos últimos anos, né, o setor do agronegócio de ponta passou a planejar e utilizar os bioinsumos, utilizar outras práticas, tanto para fertilidade, para nutrição, né, de solo, quanto para controle de pragas e doenças, de insumos que não têm uma dependência, digamos, externa. Inclusive reduzindo a questão química como um todo. Né? Estou falando, né, isso não tem nada de ideologia. O Brasil está passando por isso e a gente está tendo assim, grandes empresários, né, está começando mais para os grandes empresários rurais já utilizando dessas tecnologias. Então, o desafio, né, de se produzir com bioinsumos, cada vez tendo uma produção menos agressiva, entre aspas, né, ao meio ambiente, e menos dependente de importações na base de insumos, de fertilizantes e de agroquímicos como um todo, é extremamente importante para o sucesso do agro nacional e na esteira também do agro capixaba. Esse é o grande desafio que a gente tem atual no agro brasileiro. Tanto é que é uma discussão nacional que ela está aí já colocada há uns 3, 4 anos. Entendi. E me diz uma coisa, Enio. Essa questão da guerra, ela impacta de fato, impacta aqui direto ou indiretamente o governo aqui do estado, dos estados do Brasil? Sim, nós tivemos assim, por exemplo, impacta às vezes negativamente e às vezes positivamente. Como né? assim? Como? Nós temos a economia agrícola, o Espírito Santo, mais aberta do Brasil. Okay. Aqui, né, a quantidade de produtos que nós exportamos, né, o Brasil é insuficiente para consumir o nosso mamão, nossos cafés, nossa pimenta do reino, enfim, né, nosso gengibre e tal. Então, assim, primeiro, obviamente, como o Brasil também, a gente importa a nossa base de fertilizantes. Né? Essa guerra da Rússia, né, e Ucrânia, nós lá Trump tem as jazidas. Isso cresceu muito. Agora conseguiram uma negociação, está havendo alguma nas jazidas de mineração que são base de fertilizante para nós. Ok. Conflito no Mar Vermelho, né, que sempre está em conflito lá, dos povos. Com isso, mudou o Vietnã, só para ter uma ideia, né? O Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do Brasil. 3 a cada 4 sacos produzidos no Brasil são produzidos aqui no Espírito Santo. Sim. É um fenômeno. Conilon está presente aí. Referência. É uma referência. Com isso, o Vietnã teve que mudar a rota e não ficou tão competitivo. Nós ficamos competitivos. Então, o que acontece no mundo tem um rebatimento local, às vezes para o bem e às vezes, né, dificultando o nosso arranjo. Mas a dificuldade que a gente tem desses problemas, né, de relação entre países no mundo, hoje interfere mais na logística de importação para fertilizantes. Isso é um problema para o Brasil como um todo. E voltando à questão você pessoal, por que vida pública? Eu acho que eu nasci para ser um servidor público, porque eu escolhi isso. Tanto é que eu formei numa época, formei no final de 84, em 85 o setor privado era comum, né? Ir na universidade, buscar aqueles alunos de referência. Eu fui um aluno de referência, aí o setor privado, um grande grupo que tem aqui no Espírito Santo, o Grupo Coimex, foi lá me buscar na universidade. Então eu já saí, meio que empregado em 85. Depois eu fiz um concurso no final do ano de 85, que eu gosto de servir. Isso é um dom, né? Assim, alguém pode ver uma criticidade nisso, falar, o cara é servidor público e não é empreendedor. Tem alguém que fala isso. Não, a questão, não, porque o empreendedorismo, por exemplo, um nível de renda, porque no setor público, você ficar uma vida inteira, você não vai ser rico. Não tem como. Okay. Você vai ser um assalariado. Okay. Então, assim, eu, né, tendo nascido lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, filho de pequena propriedade que evoluiu muito, eu tenho o maior orgulho do meu pai, cresceu em 50% do patrimônio. Né? Ele tinha 10 hectares de terra, tem 15 hectares. Eu estou brincando, não, mas cresceu em 50%. E cresceu os filhos. Né? Mas assim, vir aqui para esse estado, né? Fazer concurso, participar de uma empresa de destaque, que é o INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa, Ciência Técnica e Extensão Rural, ser presidente da minha empresa de origem, né? Ser secretário de Estado 3 vezes, eu sou muito satisfeito com isso. Né? Criamos muitos programas interessantes na área de agricultura. A Secretaria também trabalha com infraestrutura rural. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente feliz
e satisfeito. Eu acho que eu gosto de ver as coisas se transformar. Né? Então, você olhando a sua trajetória hoje, é só satisfação. Tivesse que mudar alguma coisa? Não, não mudaria. Eu seria agrônomo, eu optei por ser engenheiro agrônomo, optei por ser servidor público. A gente não muda nada, só que os momentos da vida profissional vão passando e às vezes você muda um pouco de estratégia, né? Ou seja, que os momentos eles vão exigindo uma reinvenção, né? Por exemplo, hoje não, nossos cafés vão para fora. A União Europeia fez uma besteira lá em retaliação ao possível, né, governo anterior do Brasil. Aí começaram a falar um monte de bobagem, que a cafeicultura nacional estava indo para a Amazônia, que a gente estava desmatando a Amazônia. Olha a bobagem, plantando café na Amazônia. E tanto é que eu tive que dedicar um tempo da minha vida em 2023 e no ano passado também, visitando alguns países. Falar, vem cá visitar o Espírito Santo, vamos lá. Porque eu sempre brinco assim, né? E é importante falar isso, né? Se alguém tiver pouco tempo para conhecer o agro nacional, né? Venha no Espírito Santo. Nós temos aqui praticamente todas as cadeias produtivas. Você dá uma rodada em 2, 3 dias, você vai conhecer tudo por aqui. E é pequeno, né? E a gente pode conhecer tudo. É né? Verdade, né? Porque o Brasil é um continente em si. É. Né? Você tem que ter 1 mês, 2 meses para conhecer parte do agronegócio. Mas aqui, você ficar em uma semana, você vê quase um pequeno exemplo de tudo que acontece no Brasil. Trazendo as pessoas, falando, isso é uma bobagem. E falando nas universidades, lá da Europa, falando essa bobagem que degrada isso e tal. Então, assim, obviamente, mais do que eu estou respondendo essa pergunta, né, a gente vai mudando de estratégia. Hoje, essa questão de ter uma comunicação mais eficiente do agro, ela é relevante para nós, né, e mais do que isso, é relevante para outros países que consomem, que pegam informações distorcidas. Por isso que eu valorizo muito, por exemplo, nós estamos aqui no Pod Aves, né, que é um dos grandes desafios do nosso agro nacional é corrigir essas desinformações, né, que colocam. Então, acho que cada vez mais tem que fazer recorte desse programa, conversar, dialogar, chamar essas pessoas para vir visitar o Brasil, desfazer essa imagem, né, que a comunicação ela tem esse papel relevante. Então, agora, a gente fala o seguinte, que tem assim, no agro principalmente, existe a realidade real e a realidade reportada. Infelizmente, a realidade reportada, né, para o mundo, ela está muito longe de ser a realidade. Muito isso longe, eu concordo, né? concordo. Então, nesse sentido, cada vez mais eu mudei um pouco o meu perfil, né? Ou seja, eu tenho conversado muito, né, com o mundo, com o Brasil, e arrumando mais adesão para a gente mostrar para o mundo que nós somos muito eficientes. Somos competentes. E o que dói mais ainda é que comunicadores, às vezes, de outras áreas que não sejam agro, falam bobagens aqui no Brasil da nossa própria agro nacional. Isso é uma coisa assim, igual, por exemplo, né? Às vezes sou muito chamado a fazer palestra pelo tempo que a gente tem de estrada no agro, né? Fazer palestra aí para turmas de agronomia, veterinária, ou abertura de congresso, que tem muitos jovens profissionais entrando. Eu sempre falo essa bobagem do conceito da agronegócio. Aqui no Brasil, colocar um confronto nos conceitos de agronegócio com a agricultura familiar. Isso é uma bobagem do mundo. Agronegócio é um conceito acadêmico que surgiu na década de 1960 nas universidades americanas, que falaram, olha, você não pode ver o segmento somente lá dentro da propriedade, né? Avicultura, por exemplo. Olha a quantidade de máquinas, de equipamentos, de indústria que existe, de alimentação, que só existe porque alguém está produzindo. E depois a quantidade de unidade frigorífica, o varejo, supermercados, um monte de coisa. Então, esse arranjo como um todo é agronegócio. Agricultor familiar é um público extremamente relevante, mas como é o médio produtor, como é o grande produtor, como é o empresário rural, não tem confronto nenhum. Isso mesmo, ou seja, não compete, não vai tirar o mercado do grande. Nada. E a gente tem, mas é aí que eu falo que às vezes a rede social às vezes dá muita voz a umas pessoas que não merecem ser relevantes, né? Que vão para mídia. E o nosso Pod Aves a gente iniciou por causa disso. Muita informação. Tipo assim, ó, o pessoal dizendo, por exemplo, que informações que eu via na internet, como ganhar R$3.500 criando 20 galinhas num apartamento. Tipo, e o pessoal compra cursos assim. E aí, e são pessoas, tipo assim, ó, zootecnistas, que dizem que tem mestrado, doutorado, mas o que vale é o like.
Não é informação, não é informação correta, porque informação correta. Se nós formos falar aqui, de fato, sobre tudo os percalços da avicultura, o que é difícil produzir, o maquinário, que é a tecnologia, quanto de estudo tem que ser feito para uma avicultura ou para qualquer coisa do agro, isso é ruim falar, né? Agora é mais fácil eu ir para a mídia e começar a falar do Brasil ou falar de algum segmento, algo que dá like. E outra questão. Passou muito rápido o nosso tempo. Eu ia te perguntar, quanto tempo você acha que já estamos falando aqui? Acho que uns 50 minutos, pelo menos. Uns 50. Não, já passou de 1 hora já. Já? Passou de 1 hora. Mas a prosa tá boa. Não, eu vi você olhando para o celular. Às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, aqui, num smartphone, né, tem um nível de tecnologia de conhecimento muito grande aqui dentro. Total. Mas se você pegar um ovo na gôndola, olha a quantidade de investimento em genética, sanidade, o que está por trás do ovo. Às vezes as pessoas não têm, normal, consumidor, as pessoas, né, da quantidade de conhecimento gerado e aplicado na prática de determinada cadeia alimentar para chegar até ali. Né? Pega um ovo. Olha a quantidade de conhecimento de pessoa, de pesquisa que tem por trás daquilo, de empresas, de embalagem, de nutrição de aves, de pinto de um dia para chegar com genética de altíssima qualidade, para chegar ao final de 42 dias já ter um frango em abate. Então, assim, isso precisa ser demonstrado. Por isso que eu estou feliz de estar aqui. Hoje é um dia importante para o Espírito Santo. Aqui tem uma comunidade católica muito grande, né? É um estado de colonização italiana, é o dia da nossa padroeira do estado. É um feriado no Espírito Santo. Hoje é feriado, né? É feriado, é padroeira do estado. Nossa... Peço desculpa por tirar você do feriado. Não. É o dia de Nossa Senhora da Penha, que nós temos o Convento da Penha, que é uma unidade religiosa muito grande. Né, que tem, então, assim, nesse dia especial, fico duplamente feliz, né, de estar aqui num veículo de comunicação, falando um pouco de um segmento que é o agronacional e especificamente sobre a avicultura, num segmento que deve dar orgulho aos brasileiros como um todo, e a gente precisa corrigir essas distorções de imagem, de postura e de posicionamento sobre esse segmento, não é, que gera dinamismo, gera emprego na economia e gera divisas. Né? Tem um detalhe extremamente importante que, numa utopia, né, digamos assim, se não existisse o agronegócio, se você separar importações e exportações do agronegócio no Brasil, a balança comercial brasileira seria deficitária, que mais importa do que exporta. É verdade. Então, assim, é um setor extremamente importante para o mundo, produz com ciência, com tecnologia, chega a muitos países porque produz com qualidade, ao invés de muitas desinformações que estão por aí. É verdade. Uma pergunta que eu sempre faço para todos aqui que vêm bater um papo conosco, não é entrevista, você viu que não tem nada a ver com entrevista, é um bate-papo aqui e eu quero saber opiniões, qual é a dica que você dá? Ou vamos pegar um exemplo, vamos entrar numa máquina do tempo e voltar lá no Enio com 18, 19 anos, que estava pensando em iniciar uma vida profissional. Qual é a dica que você dá hoje, com todo esse seu conhecimento, que você gostaria de ter recebido lá quando iniciou? É difícil para mim, ao longo da trajetória, pegar uma só, né? Mas tipo assim... Algumas, então, as principais. Não deixe, né, de conhecer a realidade. A realidade muda todos os dias. Então, estude, né? As tecnologias, os conhecimentos, eles ficam em desuso, né? Tem coisa que não dura nem 4, 5 anos, já tem uma outra. Então, esteja sempre antenado, capacitado. E uma outra coisa extremamente importante que eu acho valorize o conhecimento dos produtores. Né? Sair da academia, né, não significa saber tudo. Né? Converse com os produtores. Tem produtores hoje, especialmente nossos avicultores, que dão aula em alunos que saem da graduação como um todo. Então, assim, você ter o conhecimento sempre das mudanças da realidade e interagir com quem faz na prática, não é o caminho do sucesso. Eu procurei fazer isso, né? E acho que isso foi um diferencial para a minha carreira. Né? Ok. Ou seja, sempre estar estudando, conhecendo, né, as tecnologias, conhecendo a realidade do mercado, mas ouvindo quem faz, quem está lá na prática empreendendo. Né? Um produtor que pega lá recurso, né, um avicultor,
é altamente, a densidade de custos é elevada, com margens pequenas eu bato palma para essa turma, entendeu? Então, assim, é bacana essa interação entre o conhecimento e a prática, né? À luz do mercado. Acho que esse é um diferencial. Eu não mudaria nada na minha estratégia nesse caso, nesse tripé, digamos assim, como um todo. Que legal. Enio, gostaria de te agradecer muito. Enio Bergoli. Bergoli. Gostaria muito. Assim, é notório, e eu não sabia que você fosse essa simpatia, trocar essa ideia com tanta fluidez. Assim, eu acho que a gente tem grandes exemplos aí, com você como exemplo, referência, que a gente. Que bom que você está aqui no estado ajudando o pessoal, e tomara que você fique uma longa data aí ajudando o pessoal. Agradecer você, agradecer o pessoal também, os nossos apoiadores, a Fujikura, a Kilbra, a Frato, a Ismutec. O pessoal que querer te seguir, como é que o pessoal faz lá para seguir o seu... Instagram é @EnioBergoli, tudo junto, as minhas redes é tudo Enio Bergoli. Certo? Pode me seguir. Aliás, já fiz um post no Instagram hoje, já marquei o Pod Aves, na hora que sair. Que legal. Dia de fé, de trabalho e de alegria. Fé pela padroeira, de trabalho e alegria. É isso que a gente chega ao final de uma entrevista, eu também estou muito feliz, né, de interagir com você, conversar, aprender um pouco. Tem aqui no governo do Espírito Santo uma referência, né, em mim, tem meus telefones, meus contatos, são uma pessoa extremamente de fácil acesso. Agradecer também o teu assessor, que nos atendeu, boa. Muito querido. Boa, Parabéns pela equipe, viu? Obrigado. Então tá, você que nos seguiu até aqui, o nosso muito obrigado. Pedir para você se inscrever lá no Instagram, seguir no Instagram, inscrever no YouTube, tá? Seguir também o Hélio, assim, que é uma pessoa que realmente referência aqui. Nosso muito obrigado a todos, nosso valeu. Tchau, tchau. Valeu.